Convido os irmãos a abrirem Salmos 126, do verso 1 ao 6, mas antes de ler esse texto, né, os irmãos tomaram conhecimento, né, de que ao longo dos últimos meses, né, a Cláudia esteve pedindo para que a igreja intercedesse, né, pelo primo dela, o Rafael, de 37 anos de idade, portador de um câncer maligno extremamente raro, né, e a igreja esteve orando, e ao longo desse tempo, né, o Rafael esteve aí também agradecendo a Deus, agradecendo a igreja, pelo sustento que nós estávamos dando como família que digo, família dos servos do Senhor, pela vida dele. E aprovei o Senhor na madrugada de ontem, às 2h30 da manhã, Deus convocou o Rafael para os céus, né, ao longo dos seus 37 anos, e agradeço aos irmãos e irmãs que vieram aqui ontem também. O corpo ficou sendo velado aqui das 9 da manhã até por volta das 15 horas, onde depois tomou o destino lá a Matias Barbosa, né, para o crematório de Matias. Então, agradeço aos irmãos e irmãs pelas orações, pelo cuidado com a nossa casa, a nossa família, né? Peço que os irmãos continuem orando, né, pelos nossos filhos, por nosso lar, e também pelos filhos do Rafael, né? O Arthur, o Miguel e também o Gustavo, né? Então, que orem por esses meninos, né? Orem também pela Glaucia, a esposa, para que Deus traga ali o conforto necessário nesse tempo. Ainda que muitas das vezes nós esperássemos o que aconteceu, mas na verdade eu disse também ontem que muitos de nós não estamos preparados, né, para quando enfrentar a morte. Temos essa certeza, né? A gente nasce com a certeza de que um dia vai morrer. E falei isso ontem aqui. A única coisa basicamente certa é isso, que na nossa certidão de nascimento está a data de nascimento e o horário que a gente nasceu, e a certidão de óbito está o dia que a gente morreu e a hora que a gente morreu. Então, mas que Deus tenha misericórdia de nós, né, e possamos estar prontos, né, quando se fizer chamada, lá estarei para adorar ao Senhor no céu, na eternidade com Ele, no nome de Jesus. Dito isso, meus irmãos, Salmo de número 126, versículos do 1 ao 6. A palavra do Senhor nos trouxe a seguinte mensagem. O salmista assim nos diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que Ele mesmo venha falar aquilo que agrada ao coração dEle, para a bênção nossa e louvor e glória dEle, no nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, ó Deus, que tão bem faz aos nossos corações. E agora, Pai amado, o que este servo que fala contigo pede e deseja, ó Deus, é que o Senhor esteja usando a minha boca para ser instrumento nas mãos do Senhor, a anunciar a palavra do Senhor a nós, como teus servos. Deus querido, que venhamos ouvir não aquilo que desejamos, mas aquilo que precisamos da parte do Senhor para a nossa edificação, para a nossa motivação, para a nossa salvação, Senhor. E em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus, humildemente ao Senhor, que este servo que fala contigo não seja um impedimento, mas tão somente um instrumento nas tuas mãos a transmitir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor à igreja do Senhor nesta noite. Fala comigo, fala conosco. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Eu queria ler também ainda, irmãos, o versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse. Aquele irmão que porventura possa ter encontrado aí Apocalipse 2, verso 10. Apocalipse 2, verso 10. Pode ler. Amém.
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É a carta exatamente também do evangelista João, né, às igrejas da Ásia, em especial Esmirna, diretamente isso. Vamos então, irmãos, meditar um pouco sobre o despertamento da alegria e da fidelidade ao Senhor. Estava escrevendo essa semana, né, sobre essa realidade da alegria em meio às tribulações e da fidelidade em meio às dificuldades, né? E pensei que nós estamos vivendo dias em que as pessoas, na verdade, nas igrejas, estão perdendo a alegria de servir a Deus. Pastor, o senhor está equivocado, né? Mas eu quero dizer uma coisa, isso estou afirmando, né? Há muita gente na igreja que não está alegre na presença de Deus. Está sendo levada a um entretenimento, mas não se alegrando na presença de Deus, em especial quando Deus vem confrontar a vida dela com a realidade da mensagem da cruz. Há muita gente que está infeliz por questões de sua natureza humana, relacional. Há muita gente que está infeliz dentro das igrejas por problemas que têm sido arrastados ao longo do tempo e não têm sido tratados. Problemas, inclusive, de relacionamentos gerais, não só conjugais, mas gerais. A gente infeliz dentro da igreja porque tem problema com outra pessoa dentro da própria igreja. A gente infeliz dentro da igreja porque está sendo morta dentro da própria igreja por pessoas. Isso é um fato. Então eu afirmo nesta noite que há um movimento crescente, extremamente grande, em especial nesses dias, em que muitas das pessoas na igreja estão perdendo a alegria de servir a Deus. E às vezes, né, motivadas até por pessoas que também se dizem aqueles os quais servem a Deus. O ativismo, né, religioso, ele substituiu a verdadeira adoração. A rotina de saber que eu tenho que estar no culto, na escola bíblica e tal, em alguns aspectos, de forma rotineira, substituiu a paixão, o amor. O amor por estar na casa de Deus, se relacionar com Deus e com as pessoas. Tem muita gente que está cumprindo um rito religioso. E, na verdade, não há mais paixão e desejo em estar fazendo isso. E aí, em alguns casos, né, eu fico até pensando que a própria fidelidade a Deus foi trocada pela conveniência de mostrar para os outros que está cumprindo exatamente esse rito. Eu sou dizimista, eu carrego a minha Bíblia, eu ando com uma roupinha alinhada de crente, para os outros dizer que eu sou crente, mas o interior está vazio. E Jesus Cristo chama isso no Novo Testamento, inclusive, de algo extremamente profundo, né? Ele diz que são verdadeiros sepulcros caiados. Sepultura que é bonita por fora, pintada, muita gente coloca lá pedras de mármore, pedras de granito, pisos lindos, tal, mas por dentro é só mesmo o que nós sabemos. Mas uma coisa eu quero dizer nessa noite no nome de Jesus. Não é por conta dessas questões que Deus desanimou da igreja. Não é por conta dessas questões que Deus não está ouvindo a igreja. E pelo contrário, é exatamente por essas questões que Deus continua chamando a igreja por um avivamento, convocando a igreja para um despertamento espiritual, a fim de que a igreja possa renovar as suas forças, suas ações e voltar a servi-lo com integridade, fidelidade e com alegria. E aí, eu não quero nominar a igreja, dizer que é essa igreja ou aquela igreja, mas eu quero dizer que eu, particularmente eu, olhando para dentro de mim, e eu espero que cada um de nós olhemos para dentro de nós mesmos, como estamos em ouvir a voz de Deus que nos chama a manifestar a adoração a Ele em alegria, com fidelidade, com integridade, com honestidade, com liberalidade, não porque alguém mandou ficar em pé ou mandou sentar, não porque alguém disse que eu sou obrigado a dizimar, não porque alguém falou que se eu não cumprir a corrente, eu não serei abençoado, mas porque dentro de mim, eu tive uma experiência particular e pessoal com Deus, cujo Espírito Santo, ao me batizar, ao me selar na salvação, ao entrar em mim, me deu a capacidade de conversão, de rendição ao Senhor da igreja. Não ao líder, mas ao Senhor da igreja.
Aí por isso eu adoro, por isso eu sorrio, por isso eu vivo entendendo que, como cantamos a bondade de Deus, Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, independente de qual seja o tempo. Na verdade, irmãos, quando percebo que Deus está convocando a igreja para esse despertamento, para esse avivamento de um relacionamento de intimidade próxima com Ele, aberta com Ele, de fidelidade a Ele, Ele não está chamando a gente simplesmente para sobreviver no meio das igrejas que existem, pelo contrário, Ele está convocando a gente para viver intensamente na presença dEle, não só enquanto estivermos nesse santuário, neste tempo, mas também fora dEle. Onde o nosso testemunho, a nossa palavra e a nossa vida seja de verdade um reflexo da glória de Deus. Deus está desejoso em reacender no coração da igreja. Deus está desejoso em reacender no coração da igreja a chama da alegria da salvação. O motivo pelo qual nós estamos na igreja não é para receber bênção, é para adorar a Deus por tudo que Ele já fez por nós. A bênção é a consequência desta adoração. Nós não devemos nos levar pela compreensão e entendimento que prioridade está em buscar a bênção. Há quantos anos nós ouvimos essa mesma frase? Tem muita gente buscando a bênção, mas deixando para trás o abençoador. Tem muita gente querendo alegria, mas está esquecendo de se comprometer com o abençoador. Então Jesus, o Deus da igreja, o Senhor da igreja, está querendo reacender essa chama, a chama da alegria da salvação. Porque com a alegria da salvação, nós nos tornamos compromissados com a fidelidade até o fim. Como ouvimos a igreja em Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Existe um pregador britânico, né, tenho lido algumas coisas, né, os irmãos da teologia, os irmãos aí gostam de ler, John Stott, ele diz uma coisa muito interessante, né, que eu anotei e gostaria de ler para os irmãos. A marca da verdadeira espiritualidade não é apenas o fato ou o ato de você dizer conhecer Deus, mas a mostra de uma vida transformada pela alegria de pertencer a Ele. Não é simplesmente dizer que eu conheço Deus, porque eu ouvi falar de Deus ou porque eu leio sobre Deus. Mas é o fato de mostrar o quanto eu pertenço a Deus, que a minha vida por completo é dominada pela direção do Espírito Santo de Deus em mim. E aí, não há como não citar, né, o apóstolo Paulo em Gálatas 2, verso 20. Não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Quero dizer para a igreja nessa noite, despertai-vos, irmãos, despertai-vos para a alegria da salvação. E olha, visitar o Salmo de número 126 é exatamente trazer um pensamento sobre essa alegria real da salvação. Por quê? Eles estavam retornando do cativeiro, não é isso, pastor? Estavam retornando do cativeiro. Eu me lembro, inclusive, quando o pastor Zé Augusto falava um pouco sobre essa realidade desse salmo. Retornavam do cativeiro. E olha o que nós lemos nesse texto. Quando o Senhor, verso 1 do Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham. Dá para a gente tentar imaginar, né, o sentimento de alguém dizendo que, ao sair do cativeiro, eles estavam assim, meio que embasbacados, né? Eu acho que seria essa a palavra mais chula, por estarem libertos, e libertos pelo Senhor. Tamanha era a força que inundava o coração, que na verdade era como se eles estivessem vivendo naquele momento, um dos sonhos mais maravilhosos da vida dele. E olha, se eu encerrasse por aqui dizendo para os irmãos a seguinte questão: se nós não tivermos o mesmo sentimento por compreendermos o que Jesus fez por nós, nos tirando da condenação do inferno e colocando o nosso nome no livro da vida, é porque nós não entendemos da nossa salvação ainda. É porque nós não compreendemos o que de verdade Jesus fez. Nós podemos ter sido convencidos de que existe sim um milagre da salvação pelo sacrifício de Jesus, mas experimentar isso é impossível.
não sentir essa alegria. E olha, isso está faltando no coração da igreja, porque a igreja, na verdade, não está mais estudando isso, não está aprendendo isso, não está falando sobre isso. Quando nós voltamos, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, a sua terra natal, livres do cativeiro, estávamos como que sonhando, tamanha ela a alegria. E ele continua, versículo de número 2, olha que lindo: a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Meu querido, minha querida, como está a tua boca para declarar: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Grandes coisas o Senhor está fazendo através de mim, por isso eu estou alegre. Grandes coisas o Senhor está fazendo no meu lar, na minha família, ainda que os meus olhos ainda não vejam. Ainda que os meus olhos ainda não vejam, mas pelos olhos espirituais eu sei que Deus cuida de mim. Era basicamente o sentimento que inundava a nação. O povo de Israel estava experimentando tempos difíceis, né? Quando Deus então operou essa restauração. E a tristeza deu lugar à alegria da libertação, da salvação. Querido irmão, querida irmã, membro da Igreja Batista em Benfica, você que está conosco, quero dizer uma coisa, preste atenção nisso. A maior alegria do crente, a maior alegria do cristão, não está nas circunstâncias, mas sim na certeza que ele precisa ter da sua salvação em Cristo. Não está nos bens que ele vem adquirindo, na posição que ele tem, na fama que ele tem, está na certeza da salvação. Porque todas as questões circunstanciais, tudo aquilo que é circunstancial, é meramente passageiro. Então eu posso até ficar feliz por um tempo com algumas coisas, mas quando essas coisas acabarem, no final do tempo, a minha felicidade não será a mesma. A verdade é que Jesus oferece a cada um de nós uma alegria perene e permanente, porque essa alegria nos dá a certeza da convicção no nosso coração, pelo selo do Espírito Santo, que estamos selados para a eternidade no céu com o Senhor, onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há dor. Eu disse isso ontem, onde nem a morte existe. E é para lá, e é lá que eu quero estar, e é para lá que eu preciso conduzir a minha igreja. Sabe, querido irmão, e aí eu aprendi com essas palavras do salmista, né? Uma verdadeira igreja avivada, que é uma igreja alegre, ela é alegre quando ela adora a Deus. Quando ela se põe para cantar, a alegria é tão intensa. E houveram momentos nessa igreja que nós experimentamos exatamente esses momentos. Uma igreja que está sendo avivada pela presença do Espírito de Deus, ela é alegre na sua adoração. Ela é alegre quando ela serve a Deus. E em alguns momentos essa igreja experimentou exatamente isso, a alegria de servir a Deus. Servir a Deus talvez ajudando na limpeza do templo, servir a Deus na evangelização, servir a Deus quando se coloca na dispensação da graça. E aí percebe que ofendeu, machucou o irmão e vai lá e pede perdão. Olha, meu irmão, me perdoa, minha irmã, me perdoa, eu não quero desenvolver esse problema aqui entre nós, então eu estou a serviço de Deus. Essa igreja experimentou momentos de alegria na evangelização, saímos pelas ruas, ouvi aqui verdadeiros testemunhos de irmãos do discipulado que saíram: pastor, eu preguei e ela aceitou Jesus, e você via a grandeza. Então isso é alegria no serviço. A igreja que é avivada por Deus, ela é alegre quando ela contribui para o sustento da causa, contribui para missões, porque ele diz o seguinte: olha, o dinheiro que eu tenho não é meu, então eu converti meu bolso, porque o Senhor é quem está guiando tudo, eu vou entregar porque eu quero que esse mundo seja alcançado pela graça de Deus. E sobretudo, quando nós vemos esse avivamento nessa alegria, a maior alegria da igreja é a alegria de saber que está esperando a volta de Cristo. Maranata, nós cantamos aqui, até que Ele venha para nos buscar. Hoje, né, como igreja militante, guerreamos nesta terra contra o mal, declarando que a salvação está em Cristo, não há outro caminho.
Amanhã, triunfante, com os anjos cantando hosana no céu, estaremos entrando nos portões celestiais para herdar aquilo que Ele preparado desde o princípio de todo o tempo. Já imaginou? Não existe possibilidade de ter alegria maior do que acreditar, confiar e esperar esse grande momento que nós estamos anunciando há muitos anos. Billy Graham, nosso pastor batista, né, diz o seguinte: a alegria do crente não depende do que acontece ao seu redor, mas sim da presença de Cristo dentro dele. Então, a alegria do crente não é exterior, ela nasce de uma força que é muito maior, que está dentro dele, que é o próprio Cristo, que ele escolheu como Senhor da sua salvação. Quando a alegria da salvação retorna, irmão, quando a alegria da salvação retorna, a igreja ora, a igreja canta, a igreja serve, a igreja testemunha, isso tudo com entusiasmo. E é essa oração que eu estou levantando sobre a minha igreja nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. A alegria da salvação no coração de todos que aqui estamos, porque nós temos a certeza que somos do Senhor, e não é o que nos cerca, que nos motiva, mas o que nos toma, que está dentro de nós, é que nos impulsiona a sermos aqueles os quais Deus planejou para o louvor da glória dele. E aí, quando eu desperto para a alegria da salvação, de forma contínua, me leva a despertar para ser fiel ao meu Deus. Nós temos Apocalipse 2:10 que diz: ser fiel até a morte. A parte final diz isso: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Estive pensando sobre essa realidade, irmãos, e a fidelidade talvez seja uma das maiores virtudes que o discípulo de Cristo deve nutrir na vida dele. Fidelidade talvez seja uma das maiores virtudes que o discípulo de Cristo deve nutrir dentro dele. Nutrir e praticar. Ser fiel. Porque, na verdade, a geração que a gente está enfrentando e vivendo hoje é a geração dos rápidos resultados, né? Tudo é muito rápido. A tecnologia da informação é rápida. Você clica numa letra dela, já aparece automaticamente, e para quem é da área da tecnologia da informação, e lembra lá do 0 e do 1, dos números binários, né? Para fazer um bit, para fazer um byte é preciso 8 bits. Um byte é uma letra, por exemplo. Para fazer um B, é necessário 8, 0 e 1 para que esse B aconteça. Isso tudo é muito rápido. Isso é muito veloz. Então, tudo hoje está muito veloz. Os irmãos ligam para aquele iFood, pede o seu lanche, paga no cartão, já debita automaticamente na sua conta, daqui a pouquinho o entregador está na tua porta, te chamando, tudo é muito rápido. Vocês vão entrar no mercado, tudo tem que ser rápido. Você tem que mandar rápido. Quando você entra na fila do açougue, o cara te grita, o próximo, você já entra lá, já está querendo te passar para poder vender para o outro, então tudo está muito rápido. E isso não está diferente, na realidade, dos contextos da religião. A religião do fast food está tudo muito rápido. A alimentação rápida, superficial, não está levando a um entendimento de compreensão do que de verdade é necessário para tornar o discípulo de Cristo, aquele que está alegre em servir ao Senhor, em um ser fiel a Ele. Estava orando ao Senhor e essa semana, né, eu ouvi Deus dizer algo muito interessante, né? Deus não está procurando apenas talentos, pessoas talentosas. Deus está buscando encontrar servos fiéis. E a fidelidade que eu pude definir, né, como servo fiel é aquele que permanece quando todos os outros abandonam. Fiel é aquele que serve quando ninguém está olhando. Fiel é aquele que adora mesmo quando as circunstâncias são contrárias. E eu continuei: fiel é aquele que mesmo em meio às provações e tribulações, ele está firme, porque a sua segurança é Cristo. Esse sou eu, esse é você, esse somos nós. Amém? O apóstolo Paulo declara algo também em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A verdadeira vitória cristã não é apenas começar bem, é permanecer fiel até o fim. Essa frase me marca muito. Não importa como a gente começa, mas importa como a gente termina.
E terminar é exatamente a nossa fidelidade até o último dia em que Deus nos convocar à eternidade com Ele. Então, se porventura nós estamos começando meio titubeantes, né, falhando, está na hora da gente entregar nossa vida ao Senhor e dizer o seguinte: Deus, transforma o meu ser porque eu sou teu. Eu quero compreender, experimentar e viver a verdadeira fidelidade ao Senhor, onde quer que eu esteja. E ser fiel não é não somente ser dizimista, não. É completamente ser aquele que se rende ao Senhor, como nós assim apresentamos. Por consequência, existe sim um despertamento para essa obra. A igreja do Senhor Jesus precisa daqueles os quais estão dispostos a servirem em obediência ao chamado. Não simplesmente para serem parabenizados pela missão, mas sobretudo para realizar a missão. E a missão que o Senhor determinou à igreja, ela é muito clara e objetiva. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a igreja está despertada nesse processo, o evangelismo da igreja, preste atenção, quando a igreja está envolvida nesse processo, né, de alegria, de fidelidade, ela é despertada para a realização da obra. O evangelismo da igreja, ele deixa de ser um programa em que as pessoas vão responder a um chamado para realizar esse programa, né, este evento, e passa a ser uma paixão que move o coração ao ponto de me dizer o seguinte: assim como alguém pregou a mensagem para mim, o meu coração está ardendo para que todos ouçam a mensagem que eu ouvi. Isso é paixão. Isso é vontade exatamente de se colocar na dispensação da graça de Deus para cumprir a obra dele. E só pode fazer isso quem de verdade é feliz em Cristo. Só pode fazer isso quem de verdade é fiel a Cristo. Ele é despertado não para cumprir um programa, não para cumprir uma escala. Ele não está lá simplesmente para cumprir o dia que ele está escalado, ele está lá porque ele ama obedecer a Deus e trabalhar para Ele, porque o coração dele arde em chamas para levar a mensagem de salvação a todos, a começar daqueles que estão em casa, dos vizinhos, dos parentes e de todas as pessoas em todo lugar. Quando nós somos despertados para a obra de Deus, a nossa oração, a nossa vida de oração deixa de ser uma obrigação. Muita gente está orando porque, se não orar, será cobrado e questionado. Meu irmão, você precisa orar. A nossa oração precisa ser uma necessidade. Leitura da palavra e oração não pode ser algo que se tornou como que obrigação para se fazer. Eu vou ler a Bíblia simplesmente porque eu estou estudando na escola bíblica dominical, eu vou ler a Bíblia na leitura diária. Não, precisa ser uma necessidade. Abrir a boca para falar com Deus das nossas dificuldades. A oração precisa exercer na nossa vida uma necessidade. O nosso culto vai deixar de ser rotina e vai se tornar uma verdadeira celebração. O serviço que nós realizamos não é mais pesado e sim um privilégio. Portanto, eu quero dizer, Deus continua procurando homens e mulheres que estejam dispostos a responderem, como em Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Por fim, quero deixar uma palavra, que a fidelidade exercida por cada um de nós, irmãos, nunca será vã. A promessa é que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E lembre-se de uma coisa: toda angústia e todo sofrimento não durará para sempre. Ele vai ter um fim. Toda guerra e toda batalha, ela não permanece para sempre. Ela pode ser longa, mas ela também acaba, para ambos os lados. E nesse dia, nesse glorioso dia, a igreja militante triunfará para a glória do nome do nosso Deus. Eu, você, nós triunfaremos na eternidade com Deus. A esperança da volta de Jesus, ela precisa fortalecer a nossa alegria, sustentar a nossa fidelidade e despertar o nosso trabalho. Portanto, Igreja Batista em Benfica, hoje é o dia do nosso despertamento.
A gente precisa despertar novamente para a alegria da salvação. Que o nosso coração esteja cheio desta alegria, irmãos. Porque a maior vitória que os irmãos conseguiram, já alcançaram em Cristo, é a certeza da salvação. Não diminua isso. A gente precisa despertar para ser mais fiel ao Senhor. Se tornar exatamente pessoas que consigamos transbordar a alegria e a glória de Deus, anunciando que a volta de Jesus está muito próxima. E se a igreja não mudar o seu estilo, a volta de Jesus, Maranata, buscará aqueles que de verdade foram transformados para a glória do nome do Senhor, e muitos não poderão subir com Ele. Hoje a minha oração é que a nossa igreja, a minha igreja, que a minha vida, que a nossa vida seja um reavivamento da alegria perfeita da graça de Deus nas nossas vidas. Seja um reavivamento dos valores e princípios que nós um dia recebemos de Deus e compreendemos que exatamente pelo amor de Deus e pela sua graça que nós somos salvos. Então isso é tudo que eu preciso para ser a motivação para que eu trabalhe, para que eu ame, para que eu agregue, para que eu ajunte. E a nossa igreja, neste ano de 2026, cujo tema é a unidade, em João 17:21 diz: assim como nós somos um, seremos um com eles. E nessa noite, eu quero orar, agradecendo a Deus por essa grande bondade de Deus, que nos faz lembrar, que a maior maravilha da nossa alegria, o maior motivo da nossa alegria, não está naquilo que temos, nem no que somos, mas na convicção plena de que Jesus um dia nos salvou e nos libertou para a glória do seu nome. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu queria convidar você para também, dentro do teu coração agora, orar a Deus, conversar com o Senhor. E se por acaso, por algum motivo, essa mensagem foi trazida aos nossos corações nessa noite, nós nos identificamos como aqueles os quais não estamos extasiados com a libertação alcançada por Deus, com os nossos corações alegres pela certeza da salvação. Se porventura os nossos corações não estão motivados ao trabalho, à obra, se porventura nós não estamos sendo incendiados pelo Espírito Santo, porque a tristeza nos fez, ou nos alcançou, talvez até por questões nossas, talvez por questões outras, é aí que eu quero convocar você a falar com Deus no teu coração nesse instante. Senhor, muda isso, dá-me de novo a alegria da tua salvação, e inunda meu coração como o Senhor fez com aquele povo que voltou para Sião. A alegria era tão intensa que eles estavam como que sonhavam. Eu quero manifestar todos os dias a tua graça e a tua glória no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus, por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. E agora, ó Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui como igreja do Senhor, para estarmos na dispensação da tua graça. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, inunda, ó Deus, a tua igreja com a unção dobrada do teu Espírito. Unção esta, ó Deus, que renova, que alegra, que transforma, Senhor. Que a alegria da tua salvação seja, ó Deus, plena na vida de cada um de nós. E que esta alegria, ó Deus, não permita que coisas desse tempo e deste mundo venham, ó Deus, roubar a nossa paz, aquilo que nos une. Que seja, ó Deus, o que nós entendemos como o maior que precisamos nutrir, que é a graça salvadora de Jesus em nós. Abençoa nossas famílias, nossos lares, nossas vidas, trabalho, estudo, ministérios. Que em tudo, ó Deus, sejamos movidos e tocados pela atuação e unção do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. E agora,
grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus o Filho, as doces e eternas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida nesta noite, neste lugar, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em oração silenciosa e com o pós-lúdio do grupo de louvor, cantando a bondade de Deus, estamos encerrando o culto dessa noite. Uma boa semana a todos, que a graça e a paz do Senhor vos acompanhe.